A luz enferrujada do lampião de mercúrio mal furava a escuridão sufocante do local da aurora esquecida naquele verão de 2003. Daniel Esteves Sampaio, de 17 anos, e Lucas Farias Benevides, também de 17, sentiram o pânico gélido tomar conta. Tiago Guimarães Leal, 16 anos, o riso fácil e o espírito aventureiro simplesmente evaporara. Nenhum rastro, nenhum grito, apenas o silêncio denso que engolia a vila do murmúrio celeste. As semanas de busca se arrastaram, infrutíferas. A polícia abandonou o caso, mas Daniel, atormentado, não. Ele retornou sozinho ao campo, junto à sombra da antiga escola primária Arcádia do Crepúsculo. Lá, entre figuras imóveis e indistintas, o senhor Walter Medeiros Campos, de 60 anos, dançava uma melodia sinistra, com uma felicidade perturbadora que Daniel jamais esqueceria. Daniel Esteves Sampaio, de 17 anos, sentiu um arrepio que não era do vento frio da noite no local da aurora esquecida. Walter Medeiros Campos, de 60 anos, um homem que Daniel mal se lembrava de ver nas redondezas da vila do murmúrio celeste, dançava sozinho, com movimentos desajeitados, quase infantis, sob a luz fantasmagórica do lampião de mercúrio. Seus lábios finos se esticavam em um sorriso que chegava aos olhos fundos e marcados por rugas, mas que não carregava alegria, apenas uma espécie de contentamento sombrio, quase alienígena. À sua volta, as figuras imóveis e indistintas pareciam observá-lo, estátuas disformes na penumbra. Daniel recuou, seu coração batendo como um tambor frenético contra as costelas. Aquele momento se gravou em sua mente como um ferro em brasa, misturando-se à angústia sufocante da perda de Tiago Guimarães Leal, de 16 anos. A polícia havia fechado o caso de Tiago, desaparecido. A palavra ecoava como um epitáfio sem túmulo. Lucas Farias Benevides, de 17 anos, tentou seguir em frente, mas Daniel não conseguia. Cada pôr do sol na vila do murmúrio celeste trazia de volta a imagem do campo, do lampião, do sorriso do Sr. Walter. A busca de Daniel deixou de ser por Tiago e se tornou uma caçada por respostas, um desespero que corroía sua alma. Ele começou a observar o Sr. Walter de longe, seguindo discretamente pelas poucas ruas da vila, notando seus hábitos, suas estranhas caminhadas sem rumo aparente. Walter parecia um fantasma entre os vivos, mas com um segredo pesado nos ombros curvados. Longe dali, em um contraste brutal de tempo e espaço, o outono de 2023 tingia a charneca de Valdemar com tons avermelhados e dourados, embora a escuridão da noite já dominasse o céu. Gabriel Vaz Figueiredo, de 22 anos, líder natural e otimista. Pedro Mendes Sintra, de 21 anos, mente analítica e cautelosa. Bruno Costa Azevedo, de 22 anos, técnico e inventivo. E Felipe Nogueira Ribeiro, de 20 anos, impulsivo e destemido, buscavam um céu noturno sem a poluição luminosa do Observatório Astronômico Zéfiro. A promessa de estrelas intocadas era o único motivo para se aventurarem tão profundamente naquela floresta densa e úmida, conhecida por suas árvores centenárias e trechos pantanosos que exalavam uma atmosfera opressora. Que porra é essa? Bruno sussurrou, a voz tensa, seus óculos escorregando levemente pelo nariz. Gabriel freou suavemente. Talvez alguém esteja com problemas. Pedro, Bruno, fiquem no carro. Felipe, vem comigo. Vamos ver. Então as vozes. Não eram palavras, mas sons guturais ininteligíveis, que pareciam vir de múltiplas gargantas ao mesmo tempo, sussurrando e rosnando na escuridão. O ar se tornou pesado, carregado de uma energia maligna. Felipe, mesmo com sua cicatriz na sobrancelha e olhar destemido, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso não é gente, ele murmurou, recuando um passo. Gabriel sentiu o otimismo esvair-se. Algo estava muito errado. Vamos voltar. Agora. Eles se viraram para correr, mas antes que pudessem alcançar seus veículos, o motor da ferro velho maculado ligou com um baque ensurdecedor. Os faróis se acenderam, não com a luz amarela comum,
mas com um brilho vermelho doentio que cortou a noite. As portas da caminhonete se abriram, e as figuras sombrias começaram a sair, arrastando-se e cambaleando. Não eram completamente humanas. Seus membros pareciam longos demais, seus movimentos erráticos e antinaturais. Entrem nos carros. Rápido! Gabriel gritou, a voz falhando. Eles estão atrás de nós. Pedro gritou, olhando pelo retrovisor, a face pálida. Aquilo não é humano, Gabriel. As figuras sombrias, mesmo correndo a pé, mostravam uma agilidade assustadora, parecendo deslizar pela vegetação densa ao lado da caminhonete. Algumas tentavam se agarrar aos carros, seus dedos longos e finos arranhando a lataria com um som agrilhoante que penetrava os tímpanos. O pânico era tangível. A floresta parecia ganhar vida, os galhos chicoteando os carros, as sombras dançando nas janelas. Os gritos ininteligíveis das criaturas se misturavam ao som do motor e dos corações batendo descompassadamente. Os 4 amigos escaparam por pouco, o terror ainda vibrando em seus ossos. Eles não disseram uma palavra por muitos quilômetros, o silêncio preenchido apenas pela respiração ofegante e o som do vento. A experiência os deixou permanentemente marcados. Não havia explicações lógicas para o que viram. A charneca de Valdemar havia revelado seu segredo mais sombrio. Eles sabiam, com uma certeza fria e perturbadora, que algo maligno espreitava nas profundezas daquela floresta, algo que desafiava a compreensão humana. E que a tranquilidade, para eles nunca mais seria a mesma. O céu estrelado, que buscavam, havia se tornado uma testemunha silenciosa de um horror inominável, e a sensação de estarem sendo observados, de serem caça, persistiria por muito tempo, uma sombra persistente em suas mentes. Ainda no outono de 2023, mas a milhares de quilômetros de distância, no coração nevado do Japão, Helena, uma viajante incansável com uma intuição aguçada, encontrava-se na hospedaria onírica da Cascata Lunar. O Ryokan, um refúgio tradicional de madeira escura e telhados curvados, oferecia um contraste sereno com a majestade selvagem das termas de Akashi da penumbra. Helena, fascinada por lendas e sítios ancestrais, não se contentava com a tranquilidade das águas termais. Com sua câmera e um mapa antigo, ela se aventurou na floresta densa, onde pinheiros carregados de neve formavam corredores gélidos e silenciosos. O ar era puro e cortante, e o único som era o ranger da neve sob suas botas. Horas de caminhada a levaram a um ponto onde as árvores se afastavam, revelando uma fenda escura na rocha, quase imperceptível sob a camada de gelo e musgo. A cripta sibilina do silêncio. Uma curiosidade insaciável puxou Helena para dentro. A entrada era estreita e irregular, exigindo que ela se abaixasse. O cheiro lá dentro era a primeira coisa que a atingiu, um odor animal e perturbador, misturado com algo terroso e metálico, como sangue seco. Ela acendeu a lanterna de seu celular, e o feixe de luz dançou pelas paredes úmidas da gruta, revelando formações rochosas estranhas, quase orgânicas. O chão era irregular, coberto por pequenas pedras e uma poeira fina. Alguns passos mais adiante, a lanterna revelou algo chocante: restos humanos. Ossos esparsos, alguns fragmentos de crânio, misturados com o que pareciam ser adornos de pedra e couro desintegrados. Um arrepio percorreu a espinha de Helena, mas ela, uma pesquisadora por natureza, não fugiu. Ela sentiu uma atração mórbida pelo mistério. Mais fundo na cripta sibilina do silêncio, ela se deparou com um altar natural, uma grande rocha plana. No centro, incrustada em um bloco de pedra maior, estava o gume do sussurro ancestral. Era uma lâmina ritualística antiga, de metal escuro e entalhes incomuns que pareciam se contorcer, como serpentes em agonia. O cabo era envolto em um material que parecia osso polido. Uma sensação de poder antigo e profano emanava da relíquia. Helena estendeu a mão, hesitante, para tocar a lâmina, quando um estrondo grave e ressonante sacudiu a gruta. O som era profundo, abafado, como se viesse das entranhas da terra. Seguiu-se um ritmo, um tamborilar lento e assustador,
que parecia reverberar diretamente em seus ossos. Tundum não era um som natural, era intencional, ritualístico, e carregava uma intenção maligna que fez o cabelo de Helena se eriçar. As paredes da gruta pareciam se fechar. O medo, agora, era um animal selvagem dentro dela. Ela não esperou para ver o que viria. O tamborilar acelerou, tornando-se uma batida frenética e primordial. Helena se virou e correu. Correu sem olhar para trás, tropeçando nas pedras, o ar pesado de terror. O cheiro se intensificou, e ela podia jurar que ouviu algo se arrastando na escuridão atrás dela, um som úmido e pesado. O frio da neve lá fora nunca pareceu tão bem-vindo. Ela emergiu da cripta sibilina do silêncio ofegante, o coração disparado, o corpo tremendo. Ela correu de volta para a hospedaria onírica da cascata lunar, não parando até estar trancada em seu quarto. A imagem do gume do sussurro ancestral, dos ossos e o som dos tambores se gravaram em sua mente. Ela havia perturbado algo antigo, algo que não deveria ter sido encontrado. Meses se passaram, e o inverno de 2024 cobria as termas de Akashi da penumbra com uma manta ainda mais espessa de neve. Helena havia tentado esquecer o que viu na cripta sibilina do silêncio, mas o tamborilar ainda ecoava em seus pesadelos. Ela havia compartilhado sua experiência com poucos, encontrando apenas olhares céticos ou assustados. Decidiu que era hora de deixar o Japão, mas o destino tinha outros planos. Ao retornar ao seu quarto na hospedaria onírica da cascata lunar, para fazer as malas, ela encontrou a porta arrombada. Não havia sinais de roubo, nada parecia ter sido levado de valor. Seus pertences estavam espalhados, mas não de uma forma violenta, e sim como se alguém ou algo tivesse procurado por algo específico, sem sucesso. Um frio ainda mais intenso que o da neve percorreu Helena. A ameaça na cripta sibilina do silêncio não havia ficado confinada às sombras da gruta. Ela havia sido seguida. A perturbação era real, e o que ela despertou agora a perseguia. A intuição de Helena gritava que a lâmina, o gume do sussurro ancestral, era a chave para entender tudo, e a razão pela qual o intruso havia revirado seu quarto. Em um plano de existência diferente, mas estranhamente conectado, o terror que Daniel e seus amigos haviam testemunhado, e o que Helena havia desenterrado, começavam a convergir em uma única e aterradora verdade. As figuras sombrias da charneca de Valdemar, os rosnados inumanos, a felicidade sinistra do Sr. Walter e o gume do sussurro ancestral, tudo parecia fazer parte de um quebra-cabeça maior, de uma teia intrincada de horrores que se estendia por séculos e continentes. Não eram eventos isolados, mas manifestações de uma mesma escuridão primordial, uma força que se alimentava do esquecimento e do desespero. Daniel, seguindo as poucas pistas deixadas pelo Sr. Walter, encontrou um livro antigo na biblioteca abandonada da escola primária Arcádia do Crepúsculo, um tomo empoeirado sobre cultos ancestrais e entidades que se manifestavam em locais de grande sofrimento ou esquecimento. As páginas amareladas mencionavam os sussurradores da sombra, seres que se disfarçavam, que manipulavam e que levavam, deixando apenas a dúvida e o eco de uma presença maligna. A descrição da dança do Sr. Walter se encaixava perfeitamente com um dos rituais. Gabriel, Pedro, Bruno e Felipe, por sua vez, descobriram que a charneca de Valdemar tinha uma história de desaparecimentos inexplicáveis e sussurros no vento, lendas locais que os habitantes da Vila do Murmúrio Celeste preferiam não comentar. E as termas de Akashi da Penumbra, onde Helena havia feito sua descoberta, eram conhecidas não apenas por suas propriedades curativas, mas também por serem um portal para o mundo dos Onis, entidades demoníacas que exigiam sacrifícios. A intuição de Helena, afiada como o gume do sussurro ancestral, a levou a pesquisar símbolos antigos. Ela encontrou padrões similares aos entalhes da lâmina em descrições de rituais de possessão e sacrifício em diferentes culturas, algumas delas tão antigas quanto a cripta sibilina do silêncio. O fio condutor era o desejo de poder, o despertar de algo que dormia.
A verdade sombria, que conectava Tiago, as figuras da floresta e os sussurros de Akashi, era de uma presença antiga, uma força que espreitava nas sombras da humanidade, sempre pronta para reivindicar sua parte. Eles haviam cruzado seu caminho, e agora, as cicatrizes eram permanentes, a certeza de que a escuridão existia, palpável, inescapável. A busca por respostas de Daniel, a fuga aterrorizada de Gabriel e a descoberta assustadora de Helena, todos eram apenas fragmentos de um horror muito maior, um panorama de pesadelos que desafiava a própria sanidade. Não havia vitória, apenas a sobrevivência marcada por uma verdade inquietante: certos mistérios jamais deveriam ser perturbados. Eles haviam aprendido isso da forma mais difícil. Se você chegou até aqui e sentiu o arrepio desses mistérios, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias que desafiam a sua compreensão do terror. Daniel Esteves Sampaio mergulhou nas páginas amareladas daquele tomo empoeirado, os ecos da antiguidade profana que ele desenterrara da biblioteca abandonada da escola primária Arcádia do Crepúsculo. A luz fraca de uma lâmpada antiga, pendurada por fios desgastados, mal iluminava as gravuras grotescas de seres contorcidos e símbolos arcaicos. Seus olhos verdes, antes apenas curiosos, agora brilhavam com uma obsessão gélida, um fogo alimentado por uma década de dúvidas. Ele passava os dedos sobre descrições detalhadas de sussurradores da sombra, entidades que, segundo o texto, se manifestavam em locais de grande sofrimento ou esquecimento, alimentando-se do desespero e da memória fragmentada dos vivos. O livro descrevia como esses seres podiam assumir formas familiares, manipular percepções e atrair vítimas para rituais que selavam suas almas, transformando-as em guardiões silenciosos, figuras imóveis como Daniel testemunhara no local da aurora esquecida. A cada parágrafo, a conexão com o Sr. Walter Medeiros Campos e o que acontecera a Tiago Guimarães Leal tornava-se assustadoramente clara. O livro detalhava os rituais de despertar que exigiam um sacrifício inicial para abrir um portal, seguido por uma dança macabra que aprisionava a alma. Daniel lembrou-se com clareza perturbadora daquela noite fria no local da aurora esquecida, o lampião de Mercúrio lançando um brilho alaranjado, o Sr. Walter dançando com uma felicidade que beirava a insanidade, seus movimentos fluidos e antinaturais, e as figuras imóveis ao redor. Não eram árvores retorcidas, nem sombras projetadas pela luz bruxuleante, eram pessoas, Daniel agora sabia, seus rostos distorcidos em expressões de terror congelado, seus corpos como estátuas vivas, ou mortas-vivas, condenados a uma existência de servidão. O arrepio que percorreu Daniel não era de medo, mas de uma raiva fria e calculista, uma determinação de ferro que o transformava. Walter não era apenas um assassino, era um arauto de algo muito mais antigo e maligno, um cultista devotado a uma escuridão primordial. Era por isso que Walter parecia o zelador inofensivo que ele conhecera na infância, uma máscara para a verdadeira abominação que espreitava por trás daquele sorriso sinistro. Era por isso que ninguém, nem mesmo a polícia, acreditaria em sua história. A verdade era monstruosa demais para a mente comum conceber. Daniel fechou o livro com um baque surdo, o plano já se formando em sua mente atormentada. Ele sabia que o segredo estava enterrado profundamente, não apenas na Vila do Murmúrio Celeste, mas nas próprias fundações de uma realidade que ele mal começava a compreender. Ele precisava confrontar Walter não com a polícia, pois eles já haviam falhado, mas sozinho. Ele iria desenterrar a verdade, não importava o custo, mesmo que isso o levasse a um abismo sem retorno. Bruno, com seus óculos escorregando pelo nariz, estava montando um pequeno laboratório improvisado sobre uma mesa rústica, tentando analisar amostras da mancha viscosa do carro e dos fragmentos de folhas e galhos que se agarraram aos pneus. Estranho, ele murmurava, para si mesmo e para os amigos que o observavam com apreensão e uma ponta de esperança por uma explicação racional. A composição orgânica não corresponde a nada que eu conheça em nossos bancos de dados. Não é animal, nem vegetal como esperamos.
Parece pré-histórico, mas ao mesmo tempo de outro mundo, algo que desafia toda a lógica bioquímica. Felipe, que normalmente era o destemido do grupo, agora mantinha um silêncio perturbador. Sua cicatriz na sobrancelha, antes um símbolo de sua bravura e de sua atitude desafiadora, agora parecia mais proeminente na palidez de seu rosto, um mapa para o pânico que ele tentava suprimir. Ele revivia cada instante da perseguição, o cheiro de terra úmida e putrefação que subia do pântano, o som da caminhonete enferrujada batendo atrás deles com uma força impossível, a sensação visceral de que não eram humanos os que os perseguiam. Gabriel, o líder natural e o otimista, tentava manter a calma, tentava oferecer palavras de conforto, mas a verdade era que ele estava tão aterrorizado quanto os outros. A ideia de que a ciência não podia explicar o que viram, que a tecnologia de ponta do Observatório Astronômico Zéfiro era inútil contra tal força, era devastadora para sua visão de mundo. Eles haviam escapado do corpo, sim, mas a sombra do que os perseguira havia se agarrado às suas almas, marcando-os para sempre. Eles precisavam entender, mesmo que a verdade fosse mais sombria do que qualquer pesadelo, antes que essa sombra os consumisse completamente. No distante Japão, Helena Brandão Vieira, ainda em choque pelo vandalismo inexplicável da hospedaria, tentava juntar os pedaços de sua sanidade. A porta de seu quarto na hospedaria onírica da Cascata Lunar estava arrombada, os móveis revirados, seus pertences espalhados. Mas não havia sinais de roubo, nada parecia ter sido levado de valor. Ela sabia que era o gume do sussurro ancestral, a lâmina ritualística antiga que havia encontrado na cripta sibilina do silêncio. Seus cabelos pretos lisos, que antes emolduravam um rosto calmo e curioso, agora pareciam mais tensos, a pele clara mais pálida, seus olhos grandes e expressivos transbordando de uma mistura de medo e feroz determinação. Com a adrenalina ainda pulsando em suas veias, Helena mergulhou de cabeça em sua pesquisa, uma corrida contra o tempo. Ela vasculhou livros de lendas locais, registros históricos das termas de Akashi da Penumbra e traduções de textos antigos que havia coletado em suas viagens pela Ásia. Sua intuição aguçada como o próprio gume da lâmina a guiava por entre séculos de folclore e rituais esquecidos. Ela encontrou padrões similares aos entalhes do gume do sussurro ancestral em descrições de rituais shintoístas e budistas antigos, mas distorcidos, com uma nuance de profanação. Eram símbolos de possessão, sacrifício e invocação, associados a uma antiga seita que adorava entidades conhecidas como Yami no Angraju, ou Onis da Sombra, seres que habitavam o mundo dos Onis, um plano de existência paralelo ao qual as termas de Akashi da Penumbra serviam de portal. Essas entidades eram descritas como manifestações de rancor e desespero, capazes de se materializar e manipular o mundo físico, exigindo sacrifícios para manter sua presença e poder. O tamborilar grave e ressonante que ela ouvira na gruta, que parecia reverberar diretamente em seus ossos, era um chamado ritualístico, uma batida primordial que atraía essas criaturas. E o cheiro animal e perturbador, misturado com algo terroso e metálico, como sangue seco, era a aura fétida da própria entidade, um odor de morte e decomposição sobrenatural. A cripta sibilina do silêncio não era apenas um túmulo para os ancestrais, mas um altar profano, um portal que estava ativo novamente. A lâmina, o gume do sussurro ancestral, era a chave, um catalisador para a manifestação dos Yami no Angraju. Helena percebeu, com um arrepio que ia da nuca à ponta dos pés, que o intruso não queria roubar a lâmina por seu valor material, queria recuperá-la, ou impedir que ela fosse usada por outros, ou ainda pior, impedir que ela fosse usada contra ele. O que ela despertara era muito mais do que um simples fantasma. Era uma força primordial, antiga, faminta, e agora estava atrás dela. A centelha de uma verdade sombria começava a iluminar os caminhos distintos de Daniel, Gabriel e Helena. As figuras imóveis que Daniel vira no local da aurora esquecida, manipuladas pelo Sr. Walter, se assemelhavam estranhamente aos sentinelas da escuridão das lendas da charneca de Valdemar, seres que guardavam portais ou limiares para o desconhecido. A dança macabra do Sr. Walter.
Um ritual de invocação e aprisionamento de almas encontrava paralelos nos chamados ritualísticos dos Yami no Andriju de Akashi, que exigiam sacrifícios. O gume do sussurro ancestral, uma relíquia capaz de convocar entidades de outros planos, não era tão diferente dos objetos de poder descritos no livro que Daniel encontrara, que falava em artefatos capazes de selar a carne e a sombra e de servir como condutos para a manifestação de horrores ancestrais. Não eram eventos isolados, mas tentáculos de uma mesma escuridão primordial, uma força que se alimentava do esquecimento e do desespero, tecendo uma teia intrincada de horrores que se estendia por séculos e continentes, de vilas rurais no Brasil a florestas nevadas no Japão. O cheiro de putrefação que Helena sentiu na cripta sibilina do silêncio, o mesmo cheiro de terra úmida e rançosa que envolvia a charneca de Valdemar e a aura fétida que Daniel sentia às vezes, quando se aproximava do local da aurora esquecida, eram todos sinais da mesma presença maligna. Uma presença que não era humana, mas que sabia manipular a humanidade e seus medos mais profundos. Eles haviam cruzado seu caminho, e agora as cicatrizes eram permanentes, a certeza de que a escuridão existia, palpável, inescapável. A busca por respostas de Daniel, a fuga aterrorizada de Gabriel e seus amigos, e a descoberta assustadora de Helena, todos eram apenas fragmentos de um horror muito maior, um panorama de pesadelos que desafiava a própria sanidade. Daniel, com o livro em mãos, sentiu um novo peso de responsabilidade, a compreensão de que sua vingança pessoal se alinhava com uma batalha muito mais antiga pela alma da humanidade. Gabriel e seu grupo, em sua cabana isolada, começaram a perceber que não estavam apenas fugindo de um perigo imediato, mas de uma verdade que podia desmantelar o mundo como o conheciam. E Helena, observando o sol nascer sobre as termas de Akashi da penumbra, sabia que o que ela despertara não seria pacificado até que a lâmina fosse encontrada, e o ritual, qualquer que fosse, interrompido. Eles haviam aprendido da forma mais difícil. A ideia de que certos mistérios jamais deveriam ser perturbados não era mais uma lenda, mas uma amarga e aterradora realidade, e eles estavam bem no centro dela. Se você se atreve a continuar nesta jornada rumo ao desconhecido e sentir mais arrepios, deixe seu like e inscreva-se para não perder os próximos capítulos desta história de terror sobrenatural. Comente abaixo o que você achou desses mistérios e o que espera ver em seguida.